Olá pessoal, salve Maria! Estamos vivendo um período devocional criado por São Francisco de Assis chamado Quaresma de São Miguel Arcanjo, que vai do dia 15 de agosto, festa da Assunção de Maria, até o dia dos Santos Arcanjos, em setembro. Então, nada melhor do que nós aproveitarmos para meditar a respeito da importância, da grandeza e da vida de São Miguel Arcanjo. As Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse de São João, narra um trecho interessante, que da descida da Virgem Maria, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Só que depois dessa narrativa, São João ele faz uma descrição de algo que aconteceu no passado. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e seguintes. Houve então uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra. Foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Então, houve uma batalha em que São Miguel lutou contra Satanás, no princípio da criação. O padre José Antônio Fortea, demonólogo e exorcista espanhol, escreveu este livro, A História do Mundo dos Anjos, onde ele pega verdades teológicas da nossa fé e une com uma narrativa, uma história que ele criou, para que nós possamos compreender mais ou menos como se deu a criação dos anjos, porque nós não temos acesso ao tempo que os anjos tiveram, nós não sabemos de fato como tudo isso se deu. E então eu não vou ficar explicando o que é verdade teológica e o que é história de Padre Fortea, porque senão isso tomaria muito tempo da gente. Então, vou pegar aqui alguns pontos essenciais para a nossa fé. Primeiro, quando o livro do Gênesis diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, os teólogos dizem que pela palavra céu, nós sabemos que Deus criou o mundo invisível e com ele os anjos. E pela palavra terra, o mundo visível e todos os que o povoam, os animais, os seres humanos. Então, quando Deus criou no princípio o mundo invisível e os anjos, os criou numa espécie de tempo separado do nosso e separado também do dele. Os anjos, no princípio, não viam Deus face a face. Deus os criou numa espécie de tempo para que o amassem. E assim, quando terminasse este tempo, os anjos bons fossem admitidos à sua face beatífica e os anjos maus fossem expulsos, como aconteceu com Satanás e os seus anjos. Eles inventaram o inferno. Então, quando Deus criou os anjos neste tempo, que nós não temos acesso como ele era exatamente, Deus expôs a eles algumas provas, Deus se manifestou a eles, assim como Deus se manifestou para nós, por exemplo, no Antigo Testamento, para Moisés na sarça ardente. A sarça, que ardia e não se consumia, não é absolutamente a face de Deus. É uma forma de Deus se manifestar para que Moisés, atendendo à vontade de Deus e com ele o seu povo, fossem libertos do cativeiro do faraó. Aqueles que rejeitaram a vontade manifesta de Deus foram punidos, buscaram a sua própria condenação, como o faraó e os seus soldados. Então, assim como Deus se manifestou no Antigo Testamento, até a encarnação, em Jesus Cristo, Deus também, de alguma forma, se manifestou aos anjos, quando, no princípio, os criou. E esta manifestação expôs a eles algumas verdades para que eles, acolhendo estas verdades, amassem a Deus, dessem uma prova de amor a Deus. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 330, diz que os anjos são seres puramente espirituais, pessoais e imortais, dotados de inteligência e de vontade. Então, os anjos são puros espíritos, são pessoais, têm inteligência e vontade. Então,
tendo inteligência e vontade, eles podem amar. E o amor era a prova que os anjos deveriam dar a Deus. E a narrativa deste livro do Padre Fortea é feita por um anjo. É como se um dos anjos estivesse descrevendo essa história. Ele diz assim: Deus tinha nos criado, mas não podia criar o amor. Se quisesse que existisse o amor fora dele, tinha que criar seres livres. Se quisesse que existissem seres livres, tinha que dotá-los de inteligência e vontade própria. O amor devia ser a nossa resposta, a resposta dos anjos. Então, como nós sabemos quais foram as verdades que Deus revelou aos anjos para que eles, aderindo a esta verdade, amassem a Deus? Como nós sabemos que estas 3 verdades que eu vou dizer aqui, de fato ocorreram? Deus utilizou destas verdades e não outras para pedir aos anjos uma prova de amor. É porque os exorcistas hoje veem nestas verdades uma eficácia quando eles estão realizando exorcismos em possessos. Então, quando um exorcista utiliza desta primeira verdade, que eu vou dizer, os demônios tremem de pavor. E a segunda tem mais eficácia que a primeira e assim a terceira. E eles interpretam que, se os demônios têm pavor destas verdades, é porque estas foram a causa de sua condenação. Os demônios de fato foram condenados por terem rejeitado estas verdades. Então, como que aconteceu? Primeiro, ao se manifestar, Deus começou a ser cultuado pelos anjos. Eles começaram a se unir e prestar um culto a Deus. Então, Deus revelou que queria que os anjos o amassem quando ele se encarnasse e se fizesse homem. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deve ser adorada como homem, 100% homem que ele se tornou. Então, o maior de todos os anjos, Lúcifer, Satanás, que se tornou o príncipe dos demônios, quando era o maior de todos os anjos, ele se revoltou. Ele disse: como é possível Deus se fazer humano? Criar o ser humano, como ele está dizendo que vai fazer, é até possível. Mas Deus, que é perfeitamente superior a nós anjos, se fazer ser humano é um absurdo. E isso está narrado aqui. Então, com esta sua ideologia, ele começou a seduzir outros anjos. Outros começaram a crer nesta ideologia de Lúcifer. E outros, sempre confiantes em Deus, diziam: Deus tudo pode. Vamos crer. Se Deus quer se fazer homem, ele pode fazer isso. Daí, Deus revelou uma segunda verdade. Ele disse que, sabendo que o homem irá pecar, ele que vai se encarnar precisa morrer numa cruz e ele deve ser adorado não somente como homem, mas como um homem crucificado. A cruz é o sinal da redenção dos seres humanos. Daí, Lúcifer se revoltou ainda mais. Ele começou a seduzir os outros anjos, dizendo: Deus se fazer homem eu até aceito, mas ser adorado morto numa cruz eu não aceito. Por que Deus não se faz anjo como nós? Por que Deus não me escolhe para que eu seja o genitor deste Deus que se faz anjo? Mas se fazer humano e morrer numa cruz? Isto é absurdo. Eu acho que este Deus é muito pouco divino. Assim, a ideologia de Satanás começou a ser proliferada no meio angélico e muitos anjos foram seduzidos por esta mentira. Daí, Deus revela a terceira e última verdade. Ele diz que a mulher que ele escolher para ser a sua mãe vai se tornar a rainha dos anjos. A Virgem Maria vai ser elevada acima dos coros angélicos, acima de todos os santos e de todos os anjos juntos. Daí, Lúcifer disse: non serviam, não servirei. Eu rejeito um Deus que quer transformar uma mulher que veio do barro, rainha dos anjos. Ele se fazer homem e morrer na cruz até que vai, ele disse.
porque ele é Deus, mas transformar uma mulher humana em rainha dos anjos é levar uma natureza inferior aos seres superiores que são os anjos, non serviam. Daí, o padre Fortea diz que Deus começou a exercer a sua misericórdia e convidar Lúcifer a se converter. E Deus ainda disse: Lúcifer, se você se converter, se você se arrepender deste pecado, eu posso te perdoar. A minha misericórdia pode perdoar tudo. Porém, se o pecador deseja o arrependimento, se o pecador deseja o perdão de Deus, eu posso perdoá-lo. E as pessoas, quando olharem para o seu exemplo, vão dizer: se Deus perdoou até Lúcifer, por que não vai me perdoar? Você, Lúcifer, será o intercessor para os homens. Então, ele pertinente disse: não servirei. Ele rejeitou até o fim a misericórdia divina. Com isso, quase todos os anjos já estavam do lado de Lúcifer. Por fim, um anjo pequeno, um arcanjo, porque das hierarquias dos anjos, o arcanjo é o penúltimo. Lúcifer estava no topo, era um serafim. E alguns dizem que ele ainda era maior que os serafins. Mas, lá no finalzinho, um arcanjo se levantou no meio daquela confusão e disse: Mi-ha-el. Quem como Deus? E assim ficou o seu nome, São Miguel Arcanjo. Ele se levantou e disse: quem é como Deus? Ele tem o poder, ele pode tudo. Se ele quiser, ele pode se encarnar. Se ele quiser, ele pode morrer numa cruz e ser adorado, crucificado. E se ele quiser, ele pode elevar um ser humano acima de nós, anjos. Porque ele é o Deus do impossível. Nenhum de nós é como Deus. Nenhum de nós pode criar as coisas do nada. Ele o fez. E se ele criou, ele pode santificar. Quem como Deus? Essas foram as palavras do arcanjo São Miguel. E o padre Fortea diz: dentre os anjos fiéis a Deus, no meio de todas estas lutas, houve um que se destacou. Não se tratava de um anjo superior, mas seu amor era superior. A beleza de São Miguel, de sua humildade e de seu amor, é que, de fato, ele não tinha poder para se levantar contra Lúcifer, porque ele era um arcanjo. Mas o seu amor a Deus, a sua confiança nestas verdades reveladas, fez com que ele se levantasse e se manifestasse contra esta ideologia mentirosa de Lúcifer, que queria seduzir todos os anjos com sua vaidade e sua soberba. E ele diz: ele é representado com uma couraça, mas ele não portava nenhuma couraça material. Tratava-se de uma couraça espiritual e impenetrável às seduções lançadas pelos iníquos. A única arma dele era a espada da verdade sobre Deus. Então, a espada que São Miguel traz é a espada da verdade, de manifestar a grandeza e o poder de Deus, que é o Senhor do impossível. E as seduções de Satanás, a arma de Satanás é a mentira. Por isso, São Miguel, com a sua espada da verdade, expulsou Lúcifer e todos aqueles que não se arrependeram. Expulsou-os do paraíso. E aqui é interessante, quando São Miguel se levanta, muitos anjos se convertem. Muitos anjos voltaram para o lado da verdade, para o lado de Deus. E assim, os anjos foram redimidos. E os anjos bons, terminado este tempo, foram admitidos à visão beatífica de Deus, a felicidade eterna do céu, onde eles habitam agora. E os maus, junto com seu chefe, não foram lançados num local criado por Deus, porque o inferno não é criação divina. Nós não vemos no Gênesis: no princípio criou Deus o céu, a terra e o inferno. Não, só está lá: criou Deus o céu e a terra. E o inferno? O inferno é uma invenção demoníaca, uma invenção angélica daqueles que rejeitaram o amor e a vontade de Deus, foram lançados no total distanciamento de Deus. Este é o conceito de inferno, o total distanciamento de Deus. Daí eles inventaram este local, que ainda não existia.
E para lá vão as almas dos condenados, que nós também podemos, terminado o nosso tempo, ser lançados no inferno ou acolhidos no céu, porque precisamos ouvir a vontade de Deus e amá-lo de todo o coração, para que sejamos salvos por Ele ou, infelizmente, busquemos a nossa própria condenação. Que possamos, nesta quaresma, aprender a humildade e o amor de São Miguel Arcanjo, para que nós, todos juntos, possamos um dia contemplar a beleza e a felicidade que é a face de Deus. Vamos encerrar este vídeo, então, rezando a oração de São Miguel. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequiti et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, suppletis deplecamur, tuque principes militiae et celestis, Satanam aliosque spiritus malignius, qui ad perditione animarum pervagantur immundo divina virtude, inferno detrudi. Amém.